feras, tudo bem? Eu sou Davi Ribeiro de novo aqui com vocês, dando continuidade à nossa sequência de vídeos, né? Hoje falando um pouco sobre radiciação, ok? Então a radiciação é a operação inversa da potenciação, ok? Existem alguns elementos que a gente precisa trabalhar antes de apresentar as propriedades e as operações entre radicais. Vamos lá então, ó. Entenda aqui esse símbolo, tá certo? Esse símbolo que a gente fala comumente como sendo raiz. Na verdade esse símbolo é chamado de radical. Aqui à direita dele, na parte superior, a gente tem o chamado índice, né? Então, quando a gente fala de raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, a gente está falando desse índice aqui, n. Dentro do radical você vai ter algum valor, que é o que a gente chama de radicando, tá ok? A única restrição aqui é que esse índice tem que ser maior do que 1. Então, olha que interessante. Raiz enésima de A igual a x é a mesma coisa que x elevado a n igual a A. Como assim? Pode parecer estranho. Vamos lá. Ó. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Por um simples motivo. Porque 10 ao quadrado é igual a 100. Então, perceba que a resposta da radiciação, não é isso? É um número que elevado àquele índice dá o radicando. A resposta da radiciação é um número que elevado ao índice dá o radicando. Aqui embaixo, ó, raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é 25. Ou raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 ao cubo é 64. Então, outro exemplo aqui em cima. Raiz quarta de 16 é 2, porque 2 elevado a 4 é 16. Então, é só um conceito básico de qualquer operação de radiciação. Alguns cuidados que a gente deve ter em relação aos números reais. Tá? Nos números reais não são definidas raízes com índice par de números negativos. Então, por exemplo, se você tem aqui um índice par que seja o 2, ou na verdade qualquer número par no índice, não são definidas raízes de radicandos negativos. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, a gente diz que ela não existe no conjunto dos reais. Não acontece quando o índice é ímpar, né? Quando o índice é ímpar, aqui 3, por exemplo, você tem raiz cúbica de menos 8, a resposta é menos 2. Perceba que menos 2 ao cubo, que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai dar o menos 8, de fato. Então, menos 2 elevado a cubo é menos 8. Isso aqui existe. Ok? Para a gente finalizar esse quadro inicial, entender aqui, ó, raiz enésima de 1, ou seja, não importa o índice, se o radicando for 1, a resposta da raiz é 1. E se o radicando for 0, não importa o índice, a resposta da raiz também é 0. Ok? Vamos para o próximo quadro agora. Bom, construindo agora as propriedades da potenciação, vamos começar aqui comentando sobre essas 3 primeiras e depois a gente fala sobre as demais, tá ok? Então, ó, essa primeira propriedade aqui seria uma propriedade fundamental da radiciação. Note que ela é bem genérica, né? Ela transforma qualquer raiz em uma potência ou vice-versa. Olha como é poderosa essa propriedade. Então, vamos supor aqui um exemplo, né? Vamos supor que eu queira calcular, por exemplo, raiz cúbica de 64. Quando você fatora o 64, você encontra por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Você encontrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Você encontrou então 2 à sexta. Por exemplo, se você substituir seu 64 por 2 à sexta, a resposta final ficaria o 2, que é o radicando, 6 dividido por 3. Utilizando a propriedade. A gente diz na prática é o seguinte, certo? O expoente do radicando fica em cima e o índice da raiz fica embaixo. Você para memorizar pode é o seguinte, ó. Imagine assim, esse aqui está no sol, esse aqui está na sombra. Então, ó, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. E aí você não esquece. Então aqui ficaria, ó, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Outro caso, raiz cúbica de raiz quinta de 32. Se você fatora o 32, você encontra 2 à quinta. Então, vai sair o 2 e o expoente seria 5 dividido por 5.
Aí você se pergunta, bom, e se o expoente não dá para dividir? Vamos trabalhar depois a simplificação de radicais, eu mostro como vocês vão fazer, ok? Então, primeira propriedade básica, né, muito útil ela vai e volta, né? Se eu quero mostrar aqui um outro detalhe sobre ela, deixa eu apagar essa parte de cima, que seria o seguinte, ó, imagina que você tem a seguinte situação. 9 elevado a 1 sobre 2. 9 elevado a 1 sobre 2. Uma potência em que o expoente é fracionário. Lembre-se, qualquer potência pode ser transformada numa raiz também. Ó. Quem está no Sol e quem está na sombra. Ó. Só que ficaria assim, raiz do radicando, que é 9. Lembre-se, o numerador que está no Sol vai para a sombra, então aqui apareceria 1, e o denominador que está na sombra vai para o Sol. Então, 9 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 9. Legal, né? Massa. Então, outro exemplo aqui. Vamos lá. 27 elevado a 1/3. Isso seria raiz 27, né? Ou seja, o 1 está aqui, ó. 1 está no Sol, vai para a sombra. 3 vai ser o índice, então ficou raiz cúbica de 27, que também é 3. Legal, então isso é uma forma muito interessante de você trabalhar com frações com potência de expoente fracionário. Segunda propriedade muito útil também, que seria o produto aqui de duas frações com duas raízes com o mesmo índice, ó. Raiz enésima de A e raiz enésima de B. Você pode juntar aqui um único produto. Veja, o produto das raízes é igual à raiz do produto, ou vice-versa. A raiz do produto pode ser o produto das raízes. Isso pode ser muito útil em diversas situações. Lembre-se que o índice tem que ser igual, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. Não existe um número inteiro, né, que represente a raiz cúbica de 3. Também não existe um resultado inteiro que represente a raiz cúbica de 9. Mas isso pode ser raiz cúbica do produto. 3 vezes 9. Então ficaria raiz cúbica de 27. E a gente tem raiz cúbica de 27. É 3. Outro caso. Raiz quinta de 2. Não tem exata, né? Raiz quinta de 16. Não tem exata. Mas tem raiz quinta do produto. 2 vezes 16, que é 32. Joia? Então, muito útil, né? Terceira propriedade bem similar do produto, só que da divisão agora. Ó, a divisão de duas raízes do mesmo índice é igual à raiz da divisão. Então, ó, a divisão das raízes é igual à raiz da divisão. Isso vai e volta, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Raiz quadrada de 128 não tem exata, e raiz quadrada de 2 também não tem exata. Mas eu posso montar aqui raiz e dividir o 128 por 2, que seria raiz de 64, que é 8. Outro exemplo agora, muito útil quando você está fazendo raiz de números decimais, tá? Vamos lá então. Ó. Raiz quadrada de 0,09. Primeiro passo, transforma esse decimal em fração. Fica 9 sobre 100. E aqui tu pode desmembrar, né? Raiz de 9 sobre 100 é o mesmo que raiz de 9 sobre raiz de 100. Raiz de 9 é 3, raiz de 100 é 10, e isso ficaria 0,3. Legal? Então essas três são muito úteis, tá? Bem básicas. Vamos agora para o segundo. E aí, galerinha, vamos ver agora continuar as propriedades da potenciação, beleza? Se liga só nessa propriedade que tem uma série de ramificações nela, tá? Vamos lá. Ó. Seria a raiz ou a potência de uma raiz, beleza? Ó. Você tem aqui uma raiz enésima de A elevado a M, ou seja, ou pode não ter C, não ter problema nenhum. E essa propriedade diz que esse expoente aqui, P, ele pode entrar e ser expoente do radicando. Ó. Ele pode entrar e ser expoente do radicando. Vamos provar que isso é verdade, tá certo? Em um exemplo aqui mais simples. Ó, vou apagar isso aqui. Vou pegar esse exemplo bem simples e provar que aqui, só que essa propriedade é verdadeira. Ou seja, que esse 3, de fato, ele vai aparecer aqui dentro do radicando, beleza? Vamos testar junto comigo. Primeiro de tudo, tá? Vamos supor que eu não soubesse essa propriedade, eu não sei dela, não tenho conhecimento dela.
Como que eu trataria para simplificar esse radical? Primeiro, o que eu poderia fazer? Eu poderia entender o seguinte, aqui o expoente é 1, e eu posso transformar isso aqui numa potência. Ó. 5 elevado a 1 sétimo. Né? Lembra aquela historinha que eu falei, né? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Isso aqui vai estar elevado a 3. Entenda que aqui é uma potência de potência. Lá da aula de potenciação, uma das propriedades dizia isso. Então aqui ficaria 5 elevado a 3 sétimos. E por sua vez, aquele 5 elevado a 3 sétimos pode voltar a ser uma potência, uma raiz, né? Ou seja, ficaria aqui raiz radicando 5. Esse 3 virou agora expoente de 5 e esse 7 virou índice da raiz. Então veja o que aconteceu. Aquele 3 ele veio e se tornou expoente do 5. Mas ele veio multiplicando o expoente que já tinha, né? É o que a própria lei diz, que essa potência ela entra multiplicando o expoente que já tem. E isso tem várias implicações. Por exemplo, vamos lá, nesse caso aqui, raiz quadrada de 7 ao quadrado. Eu sei que eu poderia fazer várias coisas aí. Raiz quadrada de 7 ao quadrado é raiz de 7 vezes raiz de 7, que vai dar raiz de 49, que é 7. Tudo bem. Só para mostrar a propriedade, seria o seguinte, ó, esse 2 entraria aqui, ficaria raiz quadrada de 7 ao quadrado, que seria 7 elevado à primeira. Tudo bem? Próximo exemplo aqui, esse 3 entraria multiplicando, ficaria raiz sexta de 5 à sexta, que é a mesma coisa que 5. Tudo bem? Outras coisas podemos fazer também, ok? É possível simplificar o índice da raiz com o expoente do radicando? Resposta sim, tá? Você pode tranquilamente simplificar o índice com o expoente do radicando. Por exemplo, eu poderia simplificar o 6 e o 2, dividir os 2 por 2. Aqui apareceria um 3, aqui apareceria 1. Isso ficaria raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, que nada mais é do que o próprio 5. Beleza? Pode ser feito. Você pergunta, posso também simplificar o expoente da raiz com o índice da raiz? Pode também. Ó, eu vou apagar esse exemplo e vou refazer ele. Poderia fazer assim também. Seis e 2. Poderia simplificar o expoente da raiz com o índice, com o expoente da, o expoente da potência com o índice da raiz. Poderia dividir os 2 por 3, né? Aqui apareceria 1, aqui apareceria 2. Isso seria raiz quadrada de 5 ao quadrado, que também é 5. Então, a gente pode brincar aqui, ó. Pode simplificar esses dois expoentes, pode simplificar o expoente com o índice, né? Posso também, se quiser, vou mostrar no próximo quadro, multiplicar os dois por um mesmo valor. Da mesma forma que eu posso dividir o 6 e o 2 por 2, eu posso multiplicar o 6 e o 2 pelo número que eu quiser. Tá? Então é possível fazer essa simplificação. Outra propriedade bem legal é que você tem raiz de raiz. Ó, raiz de raiz. Vou depois falar um cuidado que a gente tem que ter ao usar essa propriedade. Vê? Raiz de raiz vai ser a raiz do produto dos índices. Ó. Eu multiplico os índices. Fica uma raiz só, repito, radicando, e eu multiplico os índices. Então, por exemplo, raiz quadrada de raiz cúbica de 64. É a mesma coisa que raiz sexta de 64. A gente já viu hoje que o 64 fatorado dá 2 à sexta, né? Então isso aqui vai me dar raiz sexta de 2 à sexta, que é o próprio 2. Aqui, raiz quadrada de raiz quadrada de raiz quadrada de A. É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é, ou seja, raiz oitava de A. Tranquilo? Vou apagar aqui, a gente continua no próximo quadro falando aí de só mais alguns detalhes em relação a essas propriedades e falando também sobre o método prático de encontrar qualquer raiz quadrada de qualquer índice, tá? Vamos lá. Parei aqui. Vamos lá então, método prático aqui para encontrar qualquer raiz de qualquer índice que você queira, tá? A gente tem o método oficial, que seria utilizando uma das propriedades, né, aquela mais fundamental,
E tem esse método mais prático aqui que eu vou mostrar agora, que eu acho que a grande maioria deve estar acostumada a fazer. Então, por exemplo, aqui você tem raiz quadrada, né, de 196, não é isso? Então vamos lá, como tratar essa raiz quadrada? O primeiro passo que você deve fazer é fatorar o 196, né? Vim aqui, ó. Fatorar significa dividir o 196 por fatores primos. Necessariamente você não tem que começar pelo menor fator primo, você pode começar por qualquer fator primo que seja possível, né? Então, por exemplo, aqui posso dividir isso por 2, né? Por 2 aí a gente teria 190, né? Daria 95, né? Com mais 3 ali, 98, né? Por 2 aqui, 98 seria 49. Aqui vai dar por 7, que é 7, e por 7, que é 1. Então, a princípio, a gente chegou em 2 ao quadrado e 7 ao quadrado. Veja, vou fazer aqui o método tradicional, tá? Então, você substituiria o 2 ao quadrado e o 7 ao quadrado. Lembrando que, para esse radicando sair da raiz, basta dividir, né, o seu expoente pelo índice. Então, 2 dividido por 2 daria 1. Muita gente fala em cortar, né? A área é dividir, 2 por 2 dá 1. E 2 por 2 também dá 1. Então, sairia o 2 e o 7, resposta 14. Beleza, tá aí tudo bem. E nada errado em você fazer dessa forma. Agora, claro que você pode fazer um pouco mais rápido essa operação da seguinte maneira, tá? Eu vou apagar isso aqui. E vou trabalhar dessa forma. Perceba aqui, dentro da raiz, se aparecer um 2 vezes 2, ou seja, um 2 ao quadrado, a resposta disso é 2. Então pense, desse par de 2 aqui vai sair um 2 para fora da raiz. E desse par de 7 aqui vai sair um 7 para fora da raiz. Então simplesmente a raiz quadrada de 196 aqui vai ser 2 vezes 7 ou 14. A mesma lógica pode ser aplicada para uma raiz cúbica, né? Então vamos lá, raiz cúbica de 64. Então pegaria 64 e iria fatorá-lo, né? Por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Né? Então teríamos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta. Nada impede que você venha aqui, coloque 3, coloque 2 à sexta, né? E agora efetue a divisão. 6 por 3, que é 2. 6 por 3, que é 2. Então a resposta aqui seria 4. Beleza. Nada impede você de fazer isso. Está absolutamente correto. Tá? Agora, uma maneira alternativa seria a seguinte. Vou deixar até essa aqui de exemplo. Entenda o seguinte. Se dentro da raiz cúbica aparecer um 3 ao cubo... Se dentro da raiz cúbica aqui aparecer qualquer número ao cubo, esse número vai sair da raiz. Então, por exemplo, desse trio aqui de 2, tá? Ou seja, 2, 2, 2, que dá 2 ao cubo, isso aqui dá 2 ao cubo, a raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. Então, desse trio de 2 vai sair um 2 fora da raiz. E desse trio de 2 vai sair outro 2 fora da raiz. Então, simplesmente, a resposta vai ser 2 vezes 2 ou 4. Então, percebeu aí a relação, né? Se eu estivesse extraindo, por exemplo, uma raiz quarta, a cada grupo de 4 números iguais sairia um para fora da raiz. Se eu extraindo raiz quinta, a cada grupo de 5 números iguais sairia um para fora da raiz. Então, muito útil isso, né? Ou seja, na hora de uma questão muito grande, uma raiz muito grande, eu posso fazer esse método. E isso aqui já me ajuda a simplificação de radicais. Imagine que esse expoente não seja divisível, ainda assim a gente tem como simplificar um pouquinho os radicais, tá? Vou fazer uma pausa aqui e ver se a câmera tá tudo ok, rapidinho. Tudo certinho, vamos lá, continuar aqui. Simplificação de radicais, né? Por exemplo, eu tenho aqui raiz cúbica de 32. Se você for tentar usar esse método, né, e for fatorar aqui o 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Entenda que, vamos lá, eu tenho raiz cúbica, não é isso? Vamos lá. Desse trio aqui de 2 vai sair um 2 e não tem outro trio de 2. O que significa dizer? Que vai sair esse 2 aqui para fora da raiz e vão ficar dentro da raiz
este 2 e esse 2 aqui. Então eu teria, no fim das contas, 2 fora da raiz e dentro da raiz 2 vezes 2. O que me resultaria em 2 raiz cúbica de 4. Vou fazer de uma outra forma, tá certo? Depois eu volto para essa. Vamos lá, ver. Vou apagar aqui, fazer esse próprio meu fazer de novo. Fatorei o meu 32, que deu que 2 à quinta. Então isso aqui ficou raiz cúbica de 2 à quinta. Como trabalhar com isso agora? Aquele 2 à quinta você pode desmembrar da seguinte forma. Ó. Deixa eu apagar a fatoração para gerar espaço aqui. Esse 2 à quinta eu posso desmembrar assim. 2 à terceira vezes 2 ao quadrado. Nada impede você de fazer aquela operação, né? Lembre-se que se você multiplicar aqui, tu soma do expoente. E agora, o que acontece? Você pode simplificar aqui o 2 à terceira raiz cúbica, né? Vai dividir 3 por 3 dá 1, então esse 2 vai sair. E esse 2 não tem como dividir o 2 por 3, então ele permanece aqui dentro da raiz. Seria isso, tá? Raiz quadrada de 20, vamos simplificar. Fatora o 20, por 2 é 10, por 2 é 5 e por 5 é 1. Vamos usar o método prático agora. Como é raiz quadrada, dissipar de 2 vai sair um 2. E o 5 ficou sozinho. Então, ó, raiz de 5. Ou seja, 20 ou raiz de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Isso é muito comum aparecer em diversas questões, principalmente de geometria plana, né? Quando você tem que simplificar as respostas com raiz. Raiz quadrada de 72, vamos lá. 72, fatorando. Por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3 e por 3, 1. Vamos lá. Utilizando o método prático, né? Dissipar de 2 sai um 2 e dissipar de 3 sai um 3. E o que sobra dentro da raiz é um 2. Vamos ver. Fora dela tem um 2 e um 3, ou seja, 6. E dentro dela sobrou um 2. Essa é uma forma prática de você simplificar os teus radicais, ok? Então, pega aí esse quadro, o nosso último, depois desse quadro a gente vai seguir para as operações, tá certo? Com raízes, né, no geral, a gente encerrar esse nosso momento teórico, né, de radiciais. Alô, feras, então, nesse quadro agora a gente vai complementar, né, um pouquinho aqui as operações com radicais, já falei de algumas, já falei de multiplicação e divisão, vou repetir aqui, vamos falar um pouco sobre soma e subtração, veja bem. Somar e subtrair raízes, a princípio a gente pode fazer isso, né, diretamente quando elas têm o mesmo índice e são exatamente iguais. Por exemplo, eu posso somar uma raiz cúbica de 5 com 7 raízes cúbicas de 5. Então imagine que fosse 1x mais 7x. Se fosse 1x mais 7x, daria 8x. Então, se tem uma raiz cúbica de 5 com mais 7 raízes cúbicas de 5, com certeza isso aqui vai me dar 8 raízes cúbicas de 5. Sem problema nenhum. Se fosse um menos, trataria igual. Um caso como esse aqui, raiz de 20 com raiz de 35. Aí você, não posso somar porque as raízes são diferentes. Vamos tentar simplificar um pouquinho. A raiz de 20 a gente viu no quadro passado, que simplificando isso aqui era 2 raiz de 5. E 75, se você for pensar em fatorar, né, para obter a simplificação, seria isso aqui, ó. 75 por 3 dá 25, por 5 dá 5, e por 5 dá 1. Então, vai sair o 5 e ficaria o 3. Então, a gente teria aqui, ó, 5 raiz de 3. Bom, o que fazer nessa situação? Essa situação, a princípio, a gente não tem muito o que fazer. Então, a resposta ela ficaria assim mesmo. Não tem como juntar, né, ou unificar aqui, ou somar essas duas raízes. Veja que o índice é até igual, é raiz de 2 e raiz de 2, mas o radicando é diferente. Então, eu permaneceria, eu pararia, né, nessa situação. Então, daqui eu não sigo mais adiante. Tranquilo? Tranquilo? Se, quando eu fatorasse o 75, aparecesse uma raiz de 5 também, aí eu poderia pensar em efetuar a soma. Tá bom?
Beleza? Vou fazer mais um exemplo. Tá? Eu vou apagar aqui em cima e fazer mais um exemplo dessa soma, tá bom? Vou pegar aqui, por exemplo, 2 raiz de 18 mais, ao menos, né? Menos 7 raiz de 8. Vamos tentar fazer essa continha agora. Vamos lá. Ó, o 18 você pode fatorar e vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. 18 por 2 é 9, por 3 é 3 e por 3 é 1. Então, vê só. Vai sair um 3 aqui para fora e vai ficar um 2 lá dentro. Já tinha esse 2 aqui fora, você repete, vezes o 3 que saiu e o que sobrou lá dentro foi um 2. Menos 7 vezes o 8, né? O 8 também a gente pode fatorar aqui. Vai acontecer 8 fatorado por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Vamos lá, ó. Aqui vai sair um 2 fora da raiz e fica um 2 dentro da raiz. Então, ficamos com 2 raiz de 2. Perceba que agora os radicandos e os índices são iguais, né? Então, você tem aqui 6 raízes de 2 menos 14 raízes de 2. Então, a resposta vai ser menos 8 raízes de 2. Tranquilo? Ficou claro aí? Vamos lá para multiplicação e divisão. Veja, multiplicação e divisão com o mesmo índice segue a propriedade. Ó. Se o índice é o mesmo, eu posso muito bem repetir aqui o radical com o índice e multiplicar a parte interna, 8 vezes 5. Né? Já tínhamos falado isso no quadro anterior, só que vai me dar a raiz cúbica de 40. Tudo bem? Tranquilo, né? Se for o caso, só um exemplo, tá certo? Aqui agora, raiz quinta de 4 e raiz quinta de 2. Isso seria raiz quinta de 4 sobre 2 ou raiz quinta de 2. Tá? Eu tenho mostrado isso aí, pessoal, para dar como exemplo. Agora, tem uma dica interessante, uma observação, que é como você pode inserir um número dentro da raiz. Vamos supor que você tem um número fora da raiz e você quer que ele adentre na raiz por algum propósito que eu vou mostrar nas questões da ficha. Veja, como colocar um número dentro da raiz? Então vamos pensar aqui na proposta. Eu tenho um número que está multiplicando a raiz, já está, né? Ele está multiplicando aqui a raiz e eu quero que ele entre aqui na raiz. Vamos fazer o processo reverso. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho comigo. Aqui não é raiz cúbica? Aqui não é raiz cúbica? Então, para esse 2 entrar aqui na raiz, basta que você eleve ele ao cubo. Perceba, ó. Vê o que foi que eu fiz? Eu peguei o 2 e elevei ao cubo e coloquei dentro da raiz. Por que é que isso funciona? Se eu fosse tirar esse 2 aqui, eu não dividiria 3 por 3? Ou seja, o 2 sairia de volta e continuaria raiz cúbica de 5. Ou seja, para colocar o número da raiz, basta elevar ele ao índice, tá? Basta elevar ele ao índice. Nesse caso, vai ser 3 vezes raiz quadrada de 7. Então, para o 3 entrar aqui, basta elevar o 3 ao quadrado. Ficaria raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 7. Ou, né, no caso aqui, se você quisesse tirar de volta, o 3 sairia, né, ficaria 3 raiz quadrada de 7. Ou seja, só uma forma de você introduzir o número dentro da raiz, se for preciso, se for necessário. Joia? Tudo bem, gente? Então a gente passeou aqui por diversos temas e diversas observações relativas à radiciação. Vamos fazer uma questão da ficha, tá certo agora? Foi uma questão do Enem, inclusive, sobre radiciação, uma questão até relativamente simples, mas com algumas observações, tá? Então, na ficha de vocês, ela é a questão lá do índice de massa corpórea, né? Uma das que eu coloquei aí na ficha. Então, eu coloquei duas questões de IMC e uma dessas questões de IMC que vamos fazer agora é a questão de número 10, certo? Vamos fazer essa questão 10 aí. Então, dá uma olhada no quadro, vou apagar aqui para a gente fazer a questão 10.
Vamos lá então, questão 10. Bem devagar e sem pressa, vamos ler a questão. Diz o seguinte. O índice de massa corporal, o IMC, é largamente utilizado há cerca de 200 anos, mas esse cálculo representa muito mais a corpulência que a adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. O IMC é uma relação entre massa e altura, né? Ele não disse se essa massa é massa magra ou massa gorda, foi o que ele quis dizer aqui, se a massa é massa de músculo ou se é massa de gordura, tá? Aí ele comentou que uma pessoa musculosa, uma pessoa obesa pode apresentar o mesmo IMC, de fato. Então, é um indicador de saúde, mas não é o único indicador de saúde. Uma nova pesquisa aponta para o índice de adiposidade corporal, IAC, como alternativa mais fidedigna para quantificar a quantidade de gordura corporal, utilizando a medida do quadril e da altura. A figura mostra como calcular essas medidas, sabendo-se que em mulheres a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Então, ó, o IAC, né, está aqui em cima. O IAC para a mulher está entre aí 19% e 26%, segundo ele, o padrão aí, né, normal. O padrão aí normal. Ok? Aí foi dado duas fórmulas, uma para calcular o IMC. IMC seria a massa do indivíduo em quilogramas, dividido por altura vezes altura. Tá? Metro e metro, aqui vai dar metro quadrado. Ok? E aqui em cima, quilograma. E outra expressão que calcula o IAC, que seria a circunferência do quadril em centímetros sobre a altura versus a raiz da altura, menos 18. Aí foi dito o seguinte, uma jovem tem IMC igual a 20, 100 centímetros de circunferência do quadril, uma jovem tem IMC igual a 20, 100 centímetros de circunferência do quadril e 60 quilos de massa, e resolveu averiguar seu IAC. Então entenda, a gente calcular o IAC precisa da circunferência que já foi dada. Essa circunferência abdominal aqui, ela vale 100 centímetros. O que a gente não tem para calcular o IAC é a altura da moça. Então a gente vai utilizar a primeira expressão para calcular a altura da moça. Por quê? Esse IMC nós temos que é 20. E essa massa nós temos que é 60 quilos. Então, substituindo essa primeira expressão, o IMC por 20 e a massa por 60, H vezes H daria H ao quadrado, a gente consegue encontrar aqui o H, né? Produto dos meios pelos extremos. Se quiser, já pode simplificar o 0 e o 0, mas não é obrigado, ficaria 20 vezes H ao quadrado igual a 60, ou H ao quadrado igual a 60 sobre 20. Simplificando aqui, olha só, você tem H ao quadrado igual a 3. Se H ao quadrado é 3, é porque H é igual a raiz quadrada de 3. Esse quadrado passa como raiz, como a gente viu que raiz é a operação inversa da potência. Note que nos dados do problema, o exercício informa o seguinte: utilize raiz de 3 igual a 1,7. Então, tranquilamente aqui você põe que a altura da moça seria 1,7 metros. Se você já tem a altura, basta substituir agora nessa expressão para calcular o IAC, beleza? Vamos lá, ó. IAC seria a circunferência em centímetros, que é 100, dividido por H, que é 1,7, vezes a raiz de H, que seria a raiz de 1,7, menos 18. Aí, bem,
Raiz de 1.7 a gente não tem informação, mas no texto tem. No texto diz que essa raiz ela vale 1.3. Então, na verdade, o IAC vai valer 100 dividido por 1.7 vezes 1.3 menos 18. Virou agora uma questão aqui de aritmética, né? Você vai multiplicar 1.7 vezes 1.3, depois fará 100 dividido por esse valor, tá? Efetuando os seus cálculos, você vai chegar aqui no seguinte resultado, tá bom? A luz apagou. Você vai chegar aqui no seguinte, efetuando os cálculos aqui, você vai chegar no seguinte resultado. Essa divisão ela vai dar algo aproximadamente na casa de 45,25. Ah, não quero dividir com casa decimais, não precisa. A resposta da alternativa ela é exata. Então, poderia colocar até 45 ali. Menos 18, né? Isso me daria um IAC de aproximadamente 27%. Essa conta do IAC aqui, ela já dá a resposta em porcentagem, tá? Então, 27% seria o IAC da moça atualmente. E a pergunta é bem clara, ó. Olha a pergunta. Para se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura corporal. Então ela tem que se enquadrar nesse nível aqui, ó, que está entre 19 e 26. Se o IAC dela é 27, então ela precisa reduzir esse IAC para chegar na normalidade aí. Então vamos lá. Letra A. Reduzir o excesso de gordura em cerca de 1%. Letra B. Reduzir o excesso de gordura em cerca de 27%. Letra B não dá, né, gente? Letra B, se ela reduzir aqui 27%, o índice de gordura vai para quase zero, né? Lembre-se que isso aqui não é exatamente, né? Isso aqui é uma aproximação, né? Que é aproximadamente 27. Manter os seus níveis atuais de gordura, aumentar seu nível de gordura em 1% e aumentar seu nível de gordura em 27%. Então, assim, a mais coerente seria reduzir o excesso de gordura em cerca de 1%. Quando ele fala cerca de 1%, não é que é exatamente 1%, é cerca de, pode ser um pouco a mais, tranquilamente, do que 1%. Tá? Então, sem dúvida alguma, resposta certa aqui, letra A, né, de aprovado. Então, gente, é isso. Tá? Continuem exercitando essa lista. Tá? E a gente marca, se Deus quiser, se vocês conseguirem, se a gente puder, a dúvidas sobre outras questões dessa ficha. Assunto muito importante, muito técnico, né, que vai estar inserido em diversos outros conteúdos da matemática, mas fundamental para o corpo da prova de matemática em geral. Joia? Forte abraço para vocês e a gente se encontra na próxima.